Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conforto Zero. Lembrando que o nosso único patrocinador, Sinergia Soluções, a contabilidade que gera resultados. E o nosso convidado de hoje é muito especial, tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo. Hoje muitas pessoas vão conhecer o rosto de uma voz muito conhecida, e nem vou dar spoiler quais são as marcas aí que essa voz representa, mas já descobri que é meu conterrâneo lá da Nova Itapetininga. Tô aqui com o Bruno Rochel. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, eu que agradeço aí. Você ter aceitado aí sem me conhecer ao certo. Agora a gente já descobriu que é da mesma vila. Eu conheci de algum lugar. Né? Tava guardadinho. Cara, eu conheço de algum lugar, mas agora descobri de onde é. Legal. Bruno, quem é o Bruno sem falar o que você faz? Caramba! Já começa assim na... assim, pra gente se contextualizar, né? Quem é o Bruno sem falar do que eu faço? O Bruno é um inconformado, apaixonado pela vida, por esporte, pela minha esposa, pelos meus filhos e resumidamente, um inconformado, acredito eu. Perfeito, inconformado. Com o sistema, com tudo. Com tudo. Eu sou um cara... que questiono tudo, sabe? Eu não fico satisfeito com a primeira resposta e eu vou em busca de novas soluções, sempre o porquê, sempre questionando as coisas. Por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Então, acho que o Bruno é esse cara, inconformado nesse sentido, né? De e tentar você sempre quebrar foi padrões. Assim ou alguma situação te colocou nesse Bruno de hoje que questiona tudo? Cara, sempre fui. Sempre. Sempre questionei coisas. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de seguir a manada, sabe? Então, se as pessoas estavam indo por um caminho, eu questionava, por quê? Começando quando eu vendia sorvete na rua, com 9 anos de idade. Em Buri. Meu pai é pedreiro, então ele vivia viajando. Onde tinha obra, ele viajava e a gente ia junto em algumas cidades, né? E aí, eu já queria ter o meu dinheirinho, 9 anos de idade ali, fui trabalhar de pedreiro, não vingou, pedreiro não, de servente, né? Ajudante de servente. Aí eu não gostei, falei, caramba, isso aqui não é pra mim. Aí meu pai, você vai ter que fazer alguma coisa. Veja aí o que você vai fazer. E aí eu vi um pessoal andando com um carrinho de sorvete na rua, lá em Buri, e todo mundo ia pra praça. E ficava um monte de carrinho tudo na praça. Eu falei, mas peraí, os caras vão ficar todos aqui, eu vou pros bairros. Eu me lascava nessa, né? Porque eu andava mais, os bairros eram longe, mas são longes, né? Mas assim, eu ia e chegava nas obras, com os peão, tipo 3 da tarde, solzão, e eu chegava, vendia um monte de sorvete e voltava. Chupava mais do que vendia, voltava devendo. Sim. Mas assim, eu sempre tive esse pensamento, desde criança, cara. Mas então você é a prova viva de que menino que não anda não vende sorvete, né? Então não tem que falar isso. Menino que não anda não vende picolé, é um negócio assim, cara. Então, eu andava muito, cara, andava. Me enfiava, tarracava no meio do mato pra cortar caminho, era... Mas vendia. Sim, vendia. Não, isso aí é muito legal que você falou agora, porque inclusive no empreendedorismo isso é muito comum, esse ponto de vista. Vamos fazer o que está todo mundo fazendo, vamos abrir as empresas do segmento que está dando certo, que está todo mundo indo, e quando você vê tem uma galera ali querendo fazer o mesmo, se degladiando, reduzindo um o preço do outro, e todo um mar azul sozinho de oportunidades, de possibilidades. Então, penso da mesma forma que você. E agora, pra gente se contextualizar do que você faz, conta pra gente sua trajetória, o que você faz hoje e mais ou menos qual que foi esse caminho para você chegar até aqui, né? Porque hoje você tem uma expressividade nacional dentro do seu segmento, então vai ser legal a gente conhecer como que você saiu do rapaz que vendia picolé pro Bruno, fenômeno nacional hoje. Cara, valeu. Que massa. Eu vim de picolé com 9 anos, aí nós viemos embora para Itapetininga, né? O meu pai é daqui, minha mãe é de Angatuba, eu morei até os 10 anos num bairro chamado Guarivelho, que é um bairro de Angatuba. E quando nós viemos para Itapetininga, eu tive uma infância muito boa, assim, sabe? Muitas brincadeiras, meus pais, eu sou o mais velho, os meus pais me deixaram sempre livre, assim, sabe? Nunca, apesar de ser o único filho homem, o mais velho, até 8 anos ali eu era filho único, mas sempre livre, assim, sabe? Então eu sempre fui muito criativo, sabe? E inconformado, assim como eu falei no começo do podcast, quando eu vim morar em Itapetininga, sempre pensando em soluções para ganhar dinheiro. Pô, preciso fazer alguma coisa, preciso... já vendi picolé, vendi sorvete, já fui skatista, já lutei judô. Então fui fazendo várias coisas sem saber que eu estava testando coisas para minha vida.
E eu me apaixonei pelo rádio dentro da escola, fugindo das aulas. Eu estudava aqui no Abílio? Abílio Fontes. No Abílio Fontes. Tô cada vez mais lembrando de você. Vai puxando, né? Sim, com certeza. No Abílio Fontes tinha um amigo, Wesley Gamaliel. Wesley da rádio? Sim, da rádio. Ah, Wesley, que legal. Ele montou uma rádio no Abílio e eu nem, assim... sempre fui um cara tímido. Hoje não mais, hoje eu sou cara de pau, mas sempre fui um cara tímido, assim, sempre na minha, não gostava de falar em público, sempre assim e tal. E aí montaram a rádio na escola e eu comecei a frequentar a rádio para sair mais cedo. Percebi que o pessoalzinho da rádio saía mais cedo para colocar as caixas de som e tinha umas... Tinha uma regalia, né? Umas vantagens, né? Falei, pô, eu vou me amarrar nessa galera aí. E depois eu fiquei sabendo que tinha uma rádio do lado da minha casa. E comecei a frequentar a rádio. Falei, cara, esse negócio aqui é legal. E na época eu andava de skate. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu vou ser relevante em alguma área. Não quero ser famoso, mas eu quero ser importante em uma área. A rádio era no bairro? Era. Então você tá falando da Tenente Urias ali debaixo das árvores ali? Na Nova, não, já era na Morada do Sol, lá no Fogaça. Ah, tá, porque mas ali tinha uma rádio... Mas a educativa era na Nova. Isso, é. Exato, uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária. Então, essa rádio saiu da Nova e também foi pro Jardim Fogaça, do lado da minha casa. E eu comecei a frequentar a rádio, falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Porque eu não queria ser famoso, eu queria ter expressividade em uma área. Pô, eu vou ser muito destaque em uma área. Eu não sei o que é. Tentei o skate, tentei judô... Enfim, numa época eu comecei a fazer grafite com o pessoal da igreja, mas sempre meia boca em tudo, assim, sabe? Nunca... Hoje eu jogo tênis, mas não sou, tipo... Enfim, sempre ali, esforçado, acredito que é a palavra. E no rádio eu vi que eu tinha uma facilidade, cara. Pô, eu sou tímido, no rádio não tem ninguém me vendo. Isso que eu ia perguntar agora, inicialmente, porque assim, você falou que queria ser bom em alguma coisa, mas dentro desse contexto que você está falando... Eu não sei se naquela época você tinha, ainda mais porque não tinha internet e tudo mais, você não tinha grandes referências assim, eu quero ser esse cara ficou rico, esse cara ficou famoso. Então era mais, de repente, um negócio inicialmente, uma forma de você ter um personagem ali que você saía desse Bruno tímido, um Bruno que era retraído. Então é como se você vestisse uma capa de super-herói ali que te dava um superpoder, né? Meu? Você falou um negócio que eu não tinha pensado. Isso aí. Pode ser isso. Eu acho, agora você falando, é verdade, cara, você acha que encontrou um ponto... Era meio que um personagem. Tanto é que no começo eu nem usava meu nome. Eu falava Bruno Abóbora. Aí, tá vendo? Não sei porquê. Alguém falou, pô, você parece uma abóbora. Sempre fui gordinho e tal. E aí, cara, eu comecei... As referências na época... Tinha a Transamérica Hits aqui. Transamérica Hits, Jovem Pan. Transamérica Hits e Jovem Pan. Que pegava no rádio, no dial mesmo, né? De casa. E eu tinha uma fita cassete. Ficava ouvindo os locutores e gravando. Falei, um dia eu vou estar falando nesse negócio. De onde esses caras são? São Paulo. E comecei a... Não, eu vou... E aí tinha Vale Verde também na época, que é uma rádio que eu sempre sonhei trabalhar. Não, pensando em uma rádio que me levasse aonde eu gostaria de chegar, que sempre foi São Paulo. E comecei a testar, ouvir, treinar. Falei, não, eu quero fazer isso na minha vida. Com 16 anos de idade, eu mandei meu piloto para Vale Verde... Fui até Tatuí, gravei, e aí... Só para o pessoal de casa entender o que é piloto. Piloto é um currículo, certo. É um registro. Então, por exemplo, a modelo tem um book fotográfico, né? O piloto é um book do locutor. E aí, no caso, você grava alguns trechos. Isso, exato, como se eu estivesse falando na rádio ao vivo, né? Legal. Seria isso. Fui lá, mas não fui aceito porque eu era de menor. Certo. E para eles não era interessante. Depois de um ano, o coordenador, na época, até hoje, o Funga, ele entrou em contato comigo e falou, pô, Bruno, você já fez 18? Porque a gente tá precisando. Eu falei, não, mas tô quase lá. Tava no colégio, né, no terceiro ano e tal. E aí, quando você vai fazer? Faltava muito pouco tempo, tipo, 6 meses eu tô com... tá, então a gente tem aqui isso, mas você tem que vir morar aqui em Cesário Lange, na época, 50 quilômetros de Itapetininga, 60 quilômetros. E aí eu cheguei nos meus pais e eles... deixaram ir embora, tipo, com 17 anos de idade, vai. Aí eu fiquei meio que assim, falei, caraca, eles não me amam, Não me amam, não fizeram nenhuma ceninha. Assim? Não vai, segue o seu rumo, segue sua vida e tá tudo certo. Falei, caramba! E fui embora, cara. Com 17 anos, com um colchãozinho nas costas, um travesseirinho e aluguei junto com o Alex William. A gente dividia, rachava um quarto lá na época, um quartinho mesmo, que era um quartinho assim, tipo um banheiro. Virava assim, quase beijava o parceiro, porque não... E comecei assim, no rádio, né? E sempre com foco em São Paulo. As coisas foram acontecendo, de lá comecei a receber algumas propostas de rádios de fora, rádios maiores, né? Só que eu não tinha o DRT.
E fui atrás do DRT para me... DRT é uma credencial? É uma credencial, como se fosse uma credencial para... É um registro, na verdade, né? Para você ser um locutor profissional, para exercer a profissão então, em rádio FM. Existe um conselho da classe? Como que é? Existe. Hoje não mais, mas antigamente tinha que ter o DRT para você entrar em uma rádio. Se você não tivesse o DRT, é como se fosse o do jornalista. Como que é o nome? Eu esqueci o nome. O Cresce do corretor imobiliário, sabe? Então tinha que ter o curso, tinha que ter algumas horinhas ali para poder entrar no ar em uma rádio grande, né? E fui atrás do curso, cara. Em Sorocaba eu saí da Vale Verde depois de 3 anos. Foi um laboratório pra mim, porque eu aprendi muita coisa. Então a sonhada Vale Verde rolou, então. Rolou. E foi um laboratório. E aí depois, quando você tava na Vale Verde, você sendo inconformado, você já começou a mirar aonde daí que você começou a mirar? Comecei a mirar Campinas e Sorocaba. Eu recebi uma proposta de Sorocaba, mas não consegui entrar na rádio porque eu não tinha o DRT. E na Vale Verde, eles não era obrigatório. Não era, não sei porquê, mas não era. Tipo, eles conseguiam ali no sindicato, sei lá, enfim, não precisava. Hoje não precisa mais mesmo, hoje é ok. E aí eu falei, pô, eu tô começando a receber propostas, 3 anos e meio de Vale Verde, eu fazia produção lá, já sabia editar, né, na época que eu comecei nas rádios aqui. Já fazia produção, locução, já tinha rodado em tudo lá, saía com o carro da rádio fazer flash. Flash é quando o locutor entra ao vivo de um estabelecimento comercial e fala, entra. Já estava fazendo tudo. E não estava conformado mais, não, preciso sair daqui. E aí fui trabalhar de caseiro numa rádio em Sorocaba para poder fazer o curso, que na época era Tupi. Então pedi a conta como locutor e fui trabalhar de caseiro para poder fazer o curso. Entendi. Porque o caseiro de uma rádio dá assistência quando não tem ninguém lá. Era uma rádio... Roda 24 horas, exato, né? Eu só tinha que dormir lá, morar lá no prédio da rádio. Sim, mas se acontecesse alguma coisa, você estava lá Tinha que estar lá 24 horas. Sim. A rádio estava arrendada para uma igreja e não ia ninguém lá. Era um prédio de, acho que, 18 cômodos, muito grande assim. Eu morei sozinho lá por 1 ano praticamente, para fazer o curso. E aí eu tinha um objetivo. Meu primeiro objetivo era a Dumont FM, uma rádio de Jundiaí, que era uma rádio com um salário muito legal, que todo mundo falava, pô, a Dumont paga bem e tal, e era uma rádio que eu gostava muito de ouvir. Então as minhas referências, elas foram mudando e eu fui achando fui encontrando alguns tijolinhos para me apoiar para poder chegar onde eu queria, né? Então fui para Sorocaba, fiz o curso, um tijolinho. Aí eu vi que a Dumont já era um trampolim para São Paulo, que estava do lado ali, meia hora de São Paulo, Jundiaí, né? E aí mandei meu piloto na Dumont, estava terminando o curso do Senac, resumidamente fui aceito na Dumont. E aí eu fiquei 6 meses morando em Sorocaba e viajava todo dia para Jundiaí. Fazia madrugada na Dumont, voltava, dormia, porque aí meu ganhava para dormir, para ficar lá mesmo, né? Então para mim foi muito bom isso. Quando eu concluí o curso, eu pedi a conta e fui morar para Jundiaí para trabalhar só na Dumont. Lá eu cheguei no coordenador e falei, pô, eu gostaria de ficar só aqui. Você consegue outra coisa para mim? E aí eu virei o locutor de flashes, de externas, né? Então eu ficava com o carro da rádio rodando nos comércios, fazendo os flashes, e aí eu conseguia bancar o meu aluguel com esse extra que eu fazia, né? Sim. Isso aí a gente tá falando mais ou menos que época? Quantos anos atrás? 2011 e 2012. Entendi. Então nessa altura do campeonato você ainda não tinha virado uma chave no sentido do patamar que você está hoje. Não. Tava bem longe, eu nem... Então assim, você já tinha superado algumas metas, mas estava longe do que você é hoje. Tava. Na verdade, na época eu nem sabia o que eu ia fazer. Se a gente fosse voltar em 2011 e olhar para o que eu tô fazendo hoje, era... Porque hoje você não tá mais na rádio, hoje você não... Hoje eu trabalho em rádio, mas da minha casa e sou voz padrão da rádio. Sim. Eu não faço ao vivo mais, desde 2017 que eu não faço ao vivo. Então eu sou voz da Nativa hoje, da Rádio Nativa de São Paulo e da rede do Brasil inteiro, mas eu empresto a minha voz para eles. Então tudo que rola na rádio é com a minha voz, que também era um sonho, só que para mim era um sonho inatingível, era um sonho depois de 30 anos de profissão, porque as referências que eu tinha de pessoas que eram voz padrão de rádio, Leonardo Miller da Jovem Pan, 6h22, repita, 6h, sabe? Sei. Então, pô, eram caras gigantes que hoje são os meus amigos, sabe? Que eu tenho orgulho de falar, caramba, eu sou amigo do cara que eu cresci ouvindo, sabe? Mas se você chegasse para mim e falasse, Bruno, você vai ser voz oficial de rádio daqui a 10 anos. Não é impossível isso. Então era um sonho distante, sabe? Então imagina um sonho muito distante. Eu não sabia se eu ia realizar e para mim estava muito distante. E aconteceu rápido até, assim, sabe?
Mas você atribui isso certamente ao seu perfil de nunca ficar acomodado, sempre procurar uma zona de desconforto e novas metas o tempo todo, né? Acredito que sim, cara. Porque na Vale Verde que eu descobri o YouTube. Certo. E aí a internet já não era discada mais e tal. Eu ficava o dia inteiro vendo locutor, vídeo de locutor de rádio. E eu tentava descobrir quem era o coordenador. Pra eu tentar me aproximar de alguma forma. E tinha Orkut, eu ficava adicionando. Pô, o que esses caras fazem? O que eles fizeram pra chegar lá? Sabe quando você não conhece ninguém e fala, mas eu preciso encontrar um jeito. Preciso encontrar um jeito. Não é possível. Pra mim era muito mais difícil, porque eu não era de São Paulo, eu tava no interior, eu não tinha os acessos, eu não tinha como eu pegar, eu nunca tinha ido para São Paulo na vida. Meu, como que eu vou chegar na Paulista lá, nem sem andar de metrô, vou chegar lá e falar, oi, tudo bem, eu sou locutor, o que eu faço pra... Cara, é muito legal essa resenha, sabe por quê? Porque as pessoas elas têm a oportunidade de entender na íntegra o caminho das pedras que talvez hoje muitas pessoas possam ver e falar, pô, foi fácil. Pode ser que tenha muitas pessoas que olhem e falam, mas é fácil só falar no microfone. Né? E só nisso que você está falando agora demonstra a questão das metas muito bem definida, de você não ficar em zona de conforto, de você estudar, que você estudou pra caramba. E quando eu falo estudar, não é só estudar a matéria da locução, mas estudar o que as pessoas fazem, quem faz, quem conhece, por quê. Rede de contatos também, pelo que eu tô entendendo, elas foram essenciais para você conseguir se conectar com um e com o outro. 80%. E você com certeza segue estreitando os laços com boas pessoas, boas influências para que você possa alcançar cada vez voos maiores. Então é um negócio muito louco, cara. E as pessoas não compreendem isso às vezes, né? Olha com uma certa facilidade no agora, mas tem uma longa história por trás. Vixe, são muitos tombos, isso, né? Que se a gente for falar dos perrengues, a gente vai ficar um podcast inteiro só falando das dificuldades. Sim. A gente conta as viradas de chave, sim, né? De um ponto pro outro, mas tudo para você do ponto A ao ponto B, foram muitas coisas entre um e o outro, sim, que definem o que você é hoje, né? A gente só aprende na porrada, cara. O nome do podcast fala tudo, conforto zero. Enquanto você está na zona de conforto, você não vai evoluir. Você só evolui fora da zona de conforto. É na dor que a gente cresce. Porque se tiver tudo bonitinho, gostosinho, você vai ficar lá, tá gostoso, tá confortável. Então... Mas você sabe que é de cada um, porque, igual você falou, um dia o meu sonho foi entrar na Vale Verde. Uhum. Cara, você poderia estar na Vale Verde até agora, se você fosse um cara que gostasse, sim, da zona de conforto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Se você tá feliz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Mas para um cara que bem conformado... Viu? Inclusive, nas empresas, né, eu tenho um escritório contábil e alguns cargos, algumas situações... a gente tenta buscar pessoas que gostam de zona de conforto, sabia? Sim. Eu vou entrevistar a pessoa, eu busco saber se zona de conforto é um negócio bom pra ela, porque pra aquela situação eu preciso. Eu não posso ter naquela situação alguém que é muito dinâmico pra frente, que vai daqui um mês, um ano, vai te deixar na mão. Não, eu preciso exatamente desse perfil. Então, assim, tá tudo certo. O pessoal de casa entender que não tem certo e errado. Sim. Mas é só uma questão de falar sobre os seus resultados que você tem hoje, que foi em zona de desconforto, não foi de conforto. Você tocou num ponto engraçado, que eu agora parando pra pensar, de todas as rádios que eu passei em 4 rádios, 5... que eu fiquei mais tempo. 90% da equipe se mantém. Na Vale Verde, desde a época que eu saí, já tenho 15 anos, bom, já tem um tempo, eram 5 locutores. 4 estão lá, 3 estão lá. Na Dumont, todos estão lá. Só eu saí, 10 anos depois, todos estão lá. Alguns amigos do interior que falam, pô, eu quero ir pra São Paulo e tal, não sei, mas por que você quer ir? Porque é o seu sonho ou porque você acha que vai ser legal? Porque vai ser igual. Vai ser igual. Eu aprendi muito mais em rádio do interior do que capital. Capital eu só executei o que a galera tava fazendo. Já tava eles querem alguém pronto, eles querem alguém pronto. Já tava tudo na minha mão. Ah, mas é porque é legal, tá? Você é feliz aí onde você tá? Sou, tá tudo tranquilo, tá de boa. Então fica. Porque é diferente. A minha meta da sua meta. São objetivos diferentes. E tá tudo bem. Se você tá, o que importa é você estar feliz onde você tá. Não é porque um tá indo, saindo. Você tem que seguir a mesma linha. É a felicidade. Se você tá feliz aqui, continua aqui, dá o seu melhor aqui e tenta, né? Mas eu acho que isso que você falou é verdade. Parando pra pensar agora. Essa questão de ter... Algumas pessoas estão felizes onde estão e é isso, e tá tudo certo, né? Sim, e a gente tem que respeitar essa... Sim. No começo da conversa eu falei que pro pessoal que você representa algumas marcas. Conta pra galera aí, quais são as marcas aí que talvez eles tenham ouvido sua voz e não sabem que é você? Vamos lá, hoje eu sou voz da
como eu falei, da Rádio Nativa, então tudo que vocês ouvem de promoção, vinheta da rádio, em São Paulo e na rede Nativa todinha, onde tem Nativa é a minha voz e da Tina Roma, que inclusive foi uma pessoa que eu ouvi aqui do radinho da minha casa, Tina Roma, que hoje eu faço dupla com ela como voz padrão. Ela mora em Miami hoje, enfim, também trabalha na Record como repórter. Na Globo eu sou voz do canal Off e faço algumas pontes pro Multishow e pro Globoplay. Casas Bahia, sou locutor oficial da Casas Bahia hoje, locutor de oferta, então tudo que vocês ouvem de Casas Bahia, rádio, televisão, internet, carro de som, hoje é na minha voz. Isso desde... tem pouco tempo, vai para 6 meses agora. A gente tá em novembro, né? Ih, vai ter que ter um corte aí. Não tem problema falar? Não. A gente tá gravando em novembro, então, enfim. E também sou voz do Ponto Frio. Eu acabo não divulgando muito, porque são 2 marcas concorrentes, mas é do mesmo grupo, da Via Varejo. Sim, Via Varejo. Mas é um estilo diferente. Então eu sou um personagem. Casas Bahia é um personagem animadão, vendedor, e o Ponto Frio já é o cara mais contido. O Ponto Frio são segmentos diferentes. Então não é só voz, é também a minha voz. Não, exato, é o personagem também. Porque Casas Bahia é aquela coisa, amanhã nas Casas Bahia, tá? O Ponto Frio é tipo... o Ponto já avisou que amanhã tem promoção, são segmentos diferentes. Então se a pessoa ouvir um do lado do outro, nem sabe que é a mesma pessoa. Então, eu sou voz da Casas Bahia e do Ponto Frio. Sim. Mas você já fez algumas outras marcas como Nubank? Sim, Nubank, Betano, tem muita coisa de Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Hoje em dia muita gente conhece como isso. Brasileirão Betano. Fiz Ambev das garrafas retornáveis. Vou ajudar você aqui, eu vi lá Motorola, Nescau, Piraquê. Hoje a minha vida, cara, ela tá eu tenho os meus clientes fixos, né, que são esses que eu citei, Casas Bahia, Globo, eu sou CLT, sou registrado. Verdade. Sou CLT, que massa, cara. Sou CLT e tô aqui. Temos um global aqui, cara. Lá eu sou CLT, tenho o plano de saúde. Não se preocupe, depois a Amanda vai fazer o Pix pra você. Amanda, o Pix do Bruno aqui pra nós. É caro, rapaz. Por favor. Sou CLT lá e trabalho de casa. Comecei lá na pandemia, já tem alguns aninhos. Você tem um estúdio na casa e de lá você produz tudo? Tudo. Que massa. Tem um quartinho lá, que é a minha caverninha, e fico o dia inteiro lá. Hoje em dia, vou muito pouco para São Paulo. Antes da pandemia, eu ia muito. A gente até estava pensando em voltar para São Paulo, né? Mas eu tô aqui desde 2017. As coisas começaram... Você mora aqui em Itapê, então? Tô morando aqui. Já tem... desde 2017. Nós mudamos para cá. E antes da pandemia, a gente tava pensando em voltar, veio a pandemia... E aí as coisas se encaixaram assim num nível que hoje eu não vou muito pouco. E você consegue equilibrar bem a questão de dividir o trabalho dentro da sua casa? No começo foi difícil, cara. No começo foi bem difícil. No começo eu aluguei um outro espaço, porque eu tenho 2 filhos. 7 e 9 anos. Então é muito gás, 2 moleques, o dia inteiro correndo. E como eu moro em casa alugada até hoje, eu não faço questão de ter uma casa por várias questões. Sim. Eu prefiro alugar. Então não compensa para mim fazer um investimento num tratamento acústico. O tratamento é o que... no isolamento, na verdade, que isola de fora para dentro, né? E aí eu aluguei uma casa, depois da pandemia eu falei, não, eu acho que eu consigo tocar de casa. Fiz alguns acordos lá em casa e tal. Falei, quando estiver gravando eu vou avisar, por favor, silêncio. É ruim, porque você acaba tirando a privacidade das pessoas que moram lá. Mas hoje a gente vive bem com isso, todo mundo acostumou. Então quando eu vou gravar... Até porque os takes que eu faço são takes rápidos, né? São comerciais de 30 segundos. Eu vi um vídeo seu fazendo um take rapidinho no não sei se é provador, o que é. Você tava num cômodo da sua casa gravando rapidinho e algum cliente mandou mensagem falando que precisava... Eu gravo de tudo quanto é canto, cara. Gravar rapidinho. Eu gravo de... Meu estúdio tá aqui na frente, no carro. Hoje eu não posso ficar sem o microfone por perto. Legal. Eu tenho que ter. Hoje com Casas Bahia... E a acústica do carro, ela é perfeita, né? Perfeita. Ontem mesmo eu fui num campeonato de tênis, eu tava em trabalho ainda, porque meu plantão é das 9 da manhã às 10 da noite. E a gente tá em Black Friday, então é uma loucura, o varejo é uma doideira. A gente tá gravando agora na hora do almoço e, eu tô no meu almoço pra eles, né? Eles respeitam. Sim. Então, é tudo pra ontem. Chegou a oferta, eu preciso gravar, porque aí muda, né, os preços, o concorrente lança um preço melhor, eles mudam o preço na hora, então acontece meio que tudo muito rápido, assim, muito rápido mesmo. Eu gravo um negócio 2 da tarde, 3 horas tá na TV. Então é muito rápido. O varejo é muito tudo pra ontem. Então, eu saio de casa, eu tenho que estar com o meu equipamento. Eu vou levar meus filhos na escola, que na hora do almoço, tranquilo, mas, por exemplo, 3 da tarde, vou precisar fazer alguma coisa, eu tenho que levar... Na verdade, eu já tenho um microfone dentro do carro. Tenho uma estação dentro do carro, numa maletinha.
E se precisar, eu abro ali, gravo e já mando, entendeu? Legal. E agora assim que você tá num patamar que você é referência para muitas pessoas do seu segmento, inclusive pessoas que certamente já passaram, já trabalharam com você e hoje tem você como uma referência. O que você faz para você ajudar e motivar essas pessoas que estão começando agora? Eu vi, por exemplo, um conteúdo lá, você falando sobre um assunto que parece que é polêmico no seu segmento, sobre o pacotão de voz, que você defende, mas eu entendi que você defende no sentido de que, se os caras estão fazendo e tá dando certo, é o que tem para eles fazer e, não tá atrapalhando você, qual o problema, né? É um negócio que você não faz, mas é um negócio que você compreende quem faz. Sim. Então, eu acho muito legal a gente ter essa flexibilidade, ter também essa consciência de que é o momento de cada um, né? Então, eu gostaria de saber como que você sente esse peso da responsabilidade de ser uma referência para os outros e que esses seus posicionamentos são importantes, né? Porque as pessoas passam a enxergar você de uma certa forma diferente, né? Eu, na verdade, só fazendo um fechamento do Bruno, locutor de rádio, só para o pessoal entender. E o Bruno, locutor publicitário, que hoje eu estou num nicho completamente diferente. Parece que é o mesmo, mas é completamente diferente. 2017, quando eu pedi conta de rádio e voltei para o interior, foi porque eu estava estudando locução publicitária, que são os comerciais, né? A locução alternativa, digamos assim. Fiquei 2 anos estudando a locução publicitária. E vi que tinham várias outras possibilidades e me dava muito mais liberdade de tempo, liberdade financeira, geográfica. Não tem nem comparação. O rádio ele é maravilhoso, lindo, sou apaixonado, mas ele te prende. Você tem que bater cartão, tem que seguir horário e como eu sou um cara inconformado, eu nunca gostei de seguir padrões. Você tem que ir lá no mesmo horário, todo dia, ver as mesmas pessoas. Eu não gostava disso, não gosto disso. E 2017, falei, vou voltar para o interior, vou montar meu estúdio e vou começar a trabalhar com locução publicitária. E vou esquecer o rádio. Tinha uma reserva de emergência, que eu trabalhava em 2, 3 rádios em São Paulo, que nem um louco. Quando a gente ficou grávido, nós ficamos grávidos do Otávio, que é meu segundo filho, falei, não quero viver isso aqui, porque eu não tinha tempo de ver meu filho. Não conseguia. Final de semana, trabalhava direto. 2016, eu pedi a conta, 2017, fevereiro, dia 19 de fevereiro, eu estava aqui, em Tapetininga, e comecei do zero, cara. Com a minha reservinha de emergência, eu fiz uma conta, falei, preciso faturar X. Vim com a cabeça de que eu vou embora pro interior, minha despesa vai baixar. Doce ilusão, nunca consegui baixar, porque chegou mais um filho e eu muito burro, não fiz algumas contas. Eu tinha plano de saúde na rádio, aqui eu tinha que pagar meu próprio plano de saúde. Enfim, criei a minha empresa do zero e fui construindo tal, não sei o quê. 1 ano, em 9 meses minha reserva de emergência foi embora. E aí eu já falei, não, aqui não deu certo. Porque eu gravava para carro de som, cara. Porque os pacotões não me aceitaram em 2017. Eu mandei meu piloto, não aceitaram. Não estava pronto para o pacotão de voz, que paga R$1 para o locutor gravar. Que são os locutores que estão começando. O porquê não aceitaram, não sei, porque eu já ao meu ver, eu estava preparado para gravar. Mas não aceitaram. Diz que o banco já estava cheio, tinha muitos locutores, muitas vozes, e eu gravava para os carros de som da cidade. Cobrava R$20, chegava lá o Juca Som, não sei se você conhece, que tem um dos carros aí. Ele chegava com um panfleto lá na Morada do Sol. Bruno, preciso gravar isso. Um panfleto, eu gravava, produzia e cobrava R$20. Às vezes ele aparecia com 2, eu ganhava 40, comprava a mistura do almoço. Era assim. E aí, um dia, minha esposa estava quase ganhando meu filho. Ela falou, Bruno, eu fui pro centro da cidade e só dá a sua voz. Você está gravando para concorrente, você está gravando para o mercado que... Tá feio. O que tá acontecendo? E ela não sabia da nossa questão financeira. Falei, então. Não. Foi num dia, sabe aquele dia que você tá... Eu escondia. Ela tá grávida. Porque na cabeça dela, não, vamos ficar mais um pouco em São Paulo, tal, vamos... Não, vamos embora, eu quero viver lá, tal. E eu falei, amor, então, o que tá acontecendo é o seguinte, acabou. Não tem. Eu vou ter que fazer isso, eu tô fazendo isso pra gente colocar comida na mesa. Por isso que eu falo que é a geladeira de cada um que dita a regra do jogo. Quem sou eu hoje para falar, peixe, tá errado de você gravar por R$2? Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Por isso que eu defendo essa classe, entendeu? E aí nós estamos chegando lá. Comecei a gravar para colocar comida dentro de casa, pagar conta de água, luz. Isso 2018, 17, 18. Fiquei 1 ano
gastando e ganhava, sei lá, o que eu ganhava como locutor, assim, pagava metade da minha despesa, né? Então, sem te interromper, já interrompendo, você teve uma montanha russa. Pô, mergulhei no... Você veio numa crescente desde pequeno e quando você estava no nível bom, que você achou que fez uma boa escolha, na verdade, a sua renda caiu drasticamente a nível de não cobrir o seu custo de vida, que você já estava elevado nessa altura do campeonato. Cobria 30%, 40% do que eu gastava. Porque a minha conta foi, eu vou pra lá, o aluguel em São Paulo era 4. Em Tapetininga eu vou pagar 1.500. Só que eu não fiz a conta toda. Entendi. Que aqui eu tive que alugar outro imóvel. Aí tinha outra internet, outra água, outra luz. Eu tenho um apartamento lá que estava alugado. O inquilino saiu. Nossa. Aí eu fiquei com o meu financiamento, mais o condomínio de lá. Então, tipo, tinha 3 casas para pagar. Eu falei, não, peraí, tá errado. Então, o meu custo era muito alto. E eu não sou ruim de conta. Meu negócio não é esse. Esse não é o meu core, entendeu? E aí eu fui ver, a hora que eu vi, falei, pô, tá negativo o negócio aqui. E cartão de crédito, pau comendo. Falei, não, gente, peraí. E comecei a receber propostas pra voltar pra São Paulo. De rádios que eu sempre sonhei em trabalhar. Aí eu cheguei na minha esposa e falei, amor, seguinte, não tá dando. Vou ter que fazer alguma coisa. E eu botei como meta, cara, 12 meses em Tapetininga dando o meu melhor. Tudo que eu poderia fazer. Depois de 12 meses, se não desse, aí eu voltaria para São Paulo. Mas tinha que ser 12 meses. Eu tava no mês 9, 10. Falei, tá, o que eu posso fazer? Eu ia pro estúdio, eu saía de casa, ia pro estúdio, seguia... Eu não ficava em casa assistindo filme. Às vezes nem tinha trabalho, eu ia pro estúdio. Ficava estudando, entendendo. Pô, como que esse cara faz? Como que eu posso melhorar a minha voz? Como eu posso melhorar a minha interpretação e tal? Ficava até às 10 da noite. Eu seguia o horário de rádio em São Paulo. Eu ficava tipo das 9 da manhã às 10 da noite no estúdio. Produzindo vídeo, fazendo coisas assim que financeiramente não estavam me dando nada. Mas mal eu sabia que eu estava plantando, sabe, sementinhas. E aí eu falei, putz, eu vou começar a fazer Uber. E eu só venho pro estúdio quando tiver trabalho. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Pô, vou ficar rodando Uber aí. Só que eu tinha um carro bom na época, cara, que era um Honda Civic. Falei, putz, vou botar o Honda Civic pra fazer Uber. Nada contra. Sim. Mas eu, tipo, vou acabar com o meu carro. Se eu tivesse um carro mais barato... Por isso que eu não fiz. Olha que, tipo... Falei, não, cara, então eu vou trocar de carro. Vou pegar um carro mais barato, pagar menos, e aí eu boto pra fazer Uber e venho pro estúdio só quando... Ó, que genial. Tô fazendo dinheiro, pareceu uma gravação, vou lá e gravo e saio fazendo Uber. Enfim, cara, aí as coisas foram acontecendo, começou a aumentar o número de clientes, meu apartamento alugou. Falei, opa, então não é pra eu voltar embora mais. As coisas foram se encaixando. Resumindo, em 3 meses minha vida mudou. Comecei a colher os frutos do começo do ano, sabe? Falei, caramba, peraí, agora já não dá mais porque eu... Sabe, as coisas foram se encaixando. E do nada, né? O famoso do nada... As contas começaram a ficar no azul. Falei, não, peraí. Aí fui dar uma palestra numa faculdade. Na verdade, nem era palestra. Fui conversar com os alunos de jornalismo na faculdade em Salto. E lá, o diretor estava acompanhando o papo com os alunos sobre locução também e tal. E aí ele falou, você é professor? Eu falei, não. Você já pensou em dar aula? Eu falei, eu dar aula? Eu sou disléxico, cara. Sabe, minha cabeça não consigo formar muitas vezes o pensamento. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu devo ter alguns parafusinhos soltos aí que eu não... Além de ser da comunicação, tenho muita dificuldade na minha oratória. Ainda não é como eu gostaria que fosse. Ele falou, cara, você tem a didática boa, você tem a fala simples, você consegue explicar com muita facilidade. Pensa nisso. E na outra semana eu ia ter o mesmo papo de locução no Senac Sorocaba. Foi onde que eu estudei locução. E na época a coordenadora do curso, que foi a minha coordenadora, falou, Bruno, adorei. Vem dar aula aqui no Senac? No meio de estudo. Eu falei, Vocês pagam? Sim. Você paga a minha gasolina? Sim. Falei, caramba, só a gente não pode registrar, são 6 meses de contrato, não pode ter vínculo, você emite nota, tá lindo. Comecei a dar aula no Senac. E aí eu chego... Sorocaba. E aí eu chego naquela questão que você... Da sua pergunta, né? Tive que dar toda essa volta. Comecei a falar sobre locução publicitária e comecei a criar um certo nome nisso, né? Ter uma autoridade. Por quê? Eu vivia aquilo.
E eu tinha acabado de viver aquilo que eu estava pregando e de quem estava começando na área. Então eu sabia quais eram as dores dos locutores que estavam no começo. E comecei a dar aula, o pessoal começou a gostar, acabava a minha matéria. Enfim, a gente ficava um período com os alunos, né? Depois eles iam para outra especialidade, digamos assim. Disciplina. Disciplina, isso. E aí os alunos me chamavam depois, o professor, tô fazendo aquilo que você falou e tá dando certo aqui, e agora? Sempre ficava, porque não dava tempo de passar tudo. E aí eu começava a mandar de graça, faz isso agora, tá indo. E as pessoas começavam a me chamar, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa a mais, né? E aí montei minha mentoria, depois meu curso para falar sobre locução. E você está dando aula ainda no Senac ou não? Não mais, desde a pandemia, não mais. Hoje. Legal. E sabe que a sala de aula, ela é um grande laboratório e na época interessou para você o lance deles pagarem, né? Você até brincou com isso. Foi mais pela grana. Mas com certeza depois que você entrou, você viu que era muito mais além da grana. Adorei, né? cara. Muito mais, Adorei. Né? Eu fui professor universitário, saí agora no primeiro semestre, em junho. Mas quando eu entrei na pandemia. Quando você saiu, eu entrei. A minha primeira turma foi aula 100% online, no auge da pandemia. E sempre foi uma vontade que eu tive, sabe? Mas exatamente eu consegui lapidar a minha comunicação e a forma de eu explicar coisas difíceis de uma maneira fácil. O meu trabalho me exige isso. Então, é inclusive um dos nossos valores. Comunicação simplificada. Está entre os nossos 8 valores da nossa empresa. Comunicação simples. Por quê? Porque a gente precisa que quem está do outro lado entenda o que a gente está falando. E quando o assunto é contabilidade, é muito chato, cara. É muito chato. É chato demais. Então imagina se eu colocar mais dificuldade nisso. E eu tenho que entender em qual nível que a pessoa do outro lado está. Porque a hora eu posso estar falando com alguém que é totalmente leigo, posso estar falando com alguém que é analfabeto, posso estar falando com um doutor, com um especialista no assunto, e eu tenho que ter essa flexibilidade rápida de conseguir entender e falar na linguagem que ele melhor se adequa. E a sala de aula não tem lugar melhor que isso. Então, foi incrível a experiência que eu tive. Fiquei 3 anos e meio. Agora eu entendi que fechou um ciclo, eu preciso dar atenção para outras coisas, mas recomendo muito para quem tem essa vontade, mas não olhar para o financeiro. Claro que em alguns casos se aplica, mas depois que você entra pelo financeiro, você descobre outras coisas também que vêm junto, assim. E fora o fato de você estar podendo ajudar as pessoas, que a gente falou, mandava um monte de coisa, conteúdo de graça ali e tal. Naquele momento parecia que era de graça, mas... isso me deu um insight para uma mentoria, para um treinamento, para um curso. Você começa a enxergar outras possibilidades, cara. Então é muito legal. A sala de aula é um negócio que eu acho Eu me apaixonei. No primeiro dia eu falei, que doido. Voltei, falei, caramba, que louco. E eu levando isso para a internet, é a mesma coisa da sala de aula, né? A minha sala de aula hoje é meu Instagram, digamos assim, no Google Meet. Sim. E eu me apaixonei, cara. Tanto é que se falou da questão financeira, que hoje o meu tempo ele tá 60% voltado para o Bruno mentor, digamos assim, mas não chega a ser 1% do meu faturamento. Eu pago para poder ensinar hoje. Só que quando você tá num dia ruim e recebe uma mensagem de alguém falando, mudou minha vida, agora eu consigo viver da minha voz, agora sim eu sou um locutor. Eu fiz um evento, nós fizemos em 2022, 2023, um evento voltado para profissionais da voz. E eu recebi alguns relatos assustadores, cara, de gente que estava em depressão e depois do evento conseguiu, sabe? Um evento só de locutores, assim, a gente conectou muita gente, pessoas que já têm nome no mercado com pessoas que estavam começando do zero, sabe? Você 3 dias hospedado no Hotel Fazenda com o seu ídolo, imagina, você acordando e, sabe? E esse evento, inclusive, a gente não fez esse ano, a galera cobra demais, ano que vem a gente vai fazer, se chama Lock House. E foi depois que eu comecei a dar aula, foi depois do Bruno versão mentor, professor, e eu só descobri esse dom, digamos assim, depois que eu tive contato com a sala de aula. Isso, e educação transforma, né? Transforma. Mas é que você transcendeu a sua profissão. Você não se limitou só, eu sou o Bruno locutor, eu faço só locução. Você transcendeu, você foi além. E é legal, eu falo bastante esse termo com o meu time, assim, sabe? É legal quando você vê as pessoas transcendendo, elas entendem que o negócio não é só fazer aquilo que foi proposto para ela fazer. Dá para fazer mais, dá para ir além.
desde o começo do ano, eu tava com essa dúvida, sabe? Se eu continuo dando aula ou não. Porque, assim, também tenho filho, tenho família, tenho outros compromissos à noite. Por vários momentos eu me via me abdicando de outros compromissos, outras coisas, por causa da sala de aula. Você vê que com o passar do tempo vai aumentando. Teve um semestre que eu dei 3 aulas por semana, então 3 noites você fora da casa. E assim, não é pelo financeiro, hoje, não é pelo financeiro. É realmente por uma realização profissional pessoal. Então você começa a colocar na balança. E desde o começo do ano eu tava com esse desejo. Falei, puxa, eu acho que vou até o final de semestre só. Mas estava na dúvida. Porque quando você fecha uma porta, você tem um pouco esse receio, né? Sim, sim. E eu fui ter a certeza, olha que loucura, eu fui ter a certeza que eu estava no meu momento de encerrar esse ciclo quando eu dei uma primeira palestra dentro de uma cadeia. Que foi esse ano. Esse ano eu já dei 4 palestras dentro da cadeia. Mas Como assim, cara? Palestra não é eu lá e... Não, tudo junto, assim, numa sala de aula. Soltão? Solto, normal. A última que eu fiz agora tinha 130 presos. Na mesma sala. E assim, quando você vai fazer um conteúdo lá, não tem guarda armado, até porque se sabe uma rebelião, eles pegam arma. Então assim, não tem. É você... Mas você foi pela empresa, por eu alguma fui ONG, o convidado. quê? É assim, ó, todo ano, todo presídio aqui do estado de São Paulo tem a Semana da Jornada da Educação. E empreendedorismo e trabalho. É mais ou menos isso. E aí eles trazem profissionais de diversas áreas para estar falando dentro da sua área ali como uma possibilidade futura, né? E o tema da minha palestra ela é empreendedorismo como uma possibilidade de recomeçar. Tá? Então, e quando eu falo de empreendedorismo como uma forma de recomeçar, não é o cara sair de lá e abrir uma empresa. Mas é ele fazer as tratativas da vida dele com a mentalidade de um empreendedor. Negócio bem louco. Legal, e assim, quando eu tive cara. o primeiro acesso, né, foi diferente pra mim, mas eu saí de lá tão realizado, cara, porque essa devolutiva, sabe? De você saber que você tá somando, que você tá fazendo, que a sua profissão, ela tá transcendendo a nível de você fazer diferença pro cara que tá preso, cara. Olha que louco isso aqui. Eu falei, cara, eu posso ajudar de outras formas. Então, assim, não que eu parei de dar aula pra dar palestra em cadeia. Sim, não é isso. Mas foi algo que me abriu a minha mente que eu posso fazer o que eu faço em vários lugares diferentes. Então, comecei a palestrar em empresa, comecei a fazer evento dentro do meu próprio escritório, também estava abrindo outras portas, igual abriu para você, em outras áreas, mas mais específica para o meu negócio. Então, assim, cara, é uma constante evolução, uma constante movimentação, né? A gente não pode ficar parado e não pode ficar em zona de conforto. Quando você vê, eu tô muito confortável aqui nessa faculdade, acho que tá na hora de eu vazar. Exato. E é muito louco isso, porque quando você sai do seu ciclo, da sua zona de conforto, né? A zona de conforto é aquele hábito repetitivo. Tá confortável, tá legal, tá gostoso. Quando você sai, você começa a enxergar outros mares de possibilidades. Né? Você fala, caramba, como assim? Eu vivi tanto tempo sem saber isso, por que eu não fiz antes? Eu incentivei vários amigos inconformados, assim como eu, de rádio. Eu falo, sai daí, cara. Você tá vendendo sua hora. O que é mais vantajoso? Você tá no seu barquinho, no meio de um mar, no seu barquinho, sabendo para onde o seu barco tá indo, enfrentando a maré, descobrindo que o seu remo tá quebrado e consertando ali, ou você tá num baita navio sem saber para onde ele tá vindo, se o capitão tá lá vendo a rocha de gelo que tá ali na frente, se ele vai desviar ou não, se vão te jogar lá do barco, porque a gente é um número, velho. Nós somos números. E quando você sai desse navio, você olha o mar e fala, caramba, no meu barquinho eu vou para onde eu quiser com ele. Vou pra dentro de um presídio. Olha que maluquice, cara. Assim, no sentido de... Pô, vou ficar lá com... Vai saber. Se os caras estão lá, quer dizer que alguma merda já deu, correto? Sim, sim. E a chance de fazer alguma coisa com você? Isso não é zona de conforto, é desconforto total. Só que lá você descobre que se você conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa lá dentro, de alguém que estava pensando em fazer alguma coisa, pô, vou sair de lá, vou voltar pro crime, ou vou fazer aquilo... Sabe, se você botar alguma sementinha, olha que incrível isso, consegue mudar a vida de uma pessoa que está aqui fora. Porque ele poderia fazer mal para alguém que está aqui fora, mas você foi lá e falou alguma coisa que deixou o cara... Sabe, isso que é muito legal. Mas isso, você não pode pensar na questão financeira, porque senão você não faz. Não. E as grandes transformações da nossa vida, elas só vêm quando a gente não pensa no lado financeiro. Você vai dar aula... Se você pensar, eu pensei na questão financeira porque eu estava perdido, estava no zero, nossa, isso vai me ajudar financeiramente? Só que quando eu entrei, eu falei, não, faço isso aqui de graça, não precisa me pagar para fazer. As grandes viradas estão quando você coloca de lado, óbvio que é lindo ganhar dinheiro, a gente precisa pagar conta, a gente precisa viver, a gente quer viver bem. Só que enquanto você estiver focado no dinheiro, você vai ficar igual um cachorro atrás do rabo.
Com certeza você conhece alguém, começa a fazer um monte de coisa e não faz nada. Por dinheiro, né? Por dinheiro. Quando o motivo principal é dinheiro, o dinheiro tem que ser Nada uma consequência acontece. boa. Assim, hoje, no estágio que você tá, com certeza fica muito mais fácil você entender e você falar sobre isso, né? Que o dinheiro é uma consequência boa das minhas sementinhas que eu plantei, do que eu construí até agora. Mas a gente compreende também, até pra gente não ser mal interpretado, que a gente compreende também que, cara, tem que trabalhar mesmo, tem que ganhar dinheiro, tem que encher a geladeira, a história da geladeira. Precisa. E não é uma crítica, né? A quem Sim, enche a geladeira, sim, mas claro. quando você faz de uma forma genuína e de coração aberto, assim, os resultados são incríveis. E ainda falando sobre dinheiro, só para ficar bem claro, você já falou que em algum momento você até fez... a sua voz estava em todo lugar na cidade, até com concorrente, né? Que o pessoal trazia o panfleto para você narrar, e era uma situação de encher a geladeira, era uma situação de dinheiro. Hoje você não está nesse estágio. E hoje como que funciona esse seu filtro? A sua voz, ela é emprestada a qualquer preço? Ou existe alguma situação que, dependendo do que chegarem para você usar a sua voz, você tem a moral de falar, não, isso aí eu não boto minha voz no meio? Já aconteceu alguma coisa assim? Algumas. Dá alguns exemplos aí. Hoje eu sou exclusivo de TV Globo. Varejo, Casas Bahia. Eu não posso dar voz para nenhum mercado, hipermercado, nenhum comércio de varejo, e-commerce, nada. E rádio nativa. Então eu não posso dar minha voz, não posso emprestar minha voz para nenhuma rádio porque eu tenho contrato de exclusividade com esses segmentos. Então o que eu posso gravar? Posso gravar loja de carro, várias outras questões, escritório de contabilidade, posso dar voz a qualquer coisa a não ser esses que eu citei. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, política. Eu posso dar a voz para qualquer partido, só que eu analiso bem antes o candidato. Eu dou uma visitada no partido, o que ele fez, porque, cara, é minha voz que vai estar lá. Então eu já neguei, já. No 2022, neguei uma campanha presidencial, que eu ia ser voz de um candidato, e neguei, falei, não vou botar minha voz aí. E esse ano também... Nossa, a minha vontade de perguntar quem é o candidato, você não tá entendendo. Eu falei, não, tá... na verdade, eu aceitei pela grana. Entendi. Em 2022 eu acertei porque era uma grana significativa, assim. Sim. Eu comecei a gravar os monstrinhos. Os monstrinhos são as peças que não vão pro ar, que são peças demos, né? Que são peças que a agência começa a montar para apresentar para o cliente. Então, por exemplo, tem uma agência, Sinergia, eles montam os monstrinhos para apresentar e se for aprovado, vai pro ar ou eles mexem em alguma coisa. E aí eu aceitei, só que eu não tinha assinado nenhum contrato ainda, graças a Deus. E os roteiros começaram a chegar e eu falei, putz, nessa linha tá ruim. E como eu tava gravando tentando disfarçar minha voz, sabe? Tentando criar um personagem ali que não era o Bruno. E eu chegava na minha esposa e falava, amor, tá ruim. Olha isso aqui. E ela olhava o roteiro, meu Deus. Como assim? Aí tipo, um mês depois, quando começou a chegar as peças que já iam pro ar, aí eu cheguei no meu parceiro da produtora, eu falei, então, cara, desculpa, mas não vai rolar. Porque eu tô incomodado, não é completamente, não é aquilo que, não é isso que eu penso, sabe? Tá estranho. Eu tava me sentindo um prostituto ali, sabe? Não deixa de ser uma prostituição. Porque você não concorda com aquilo, tá sendo pago pra fazer aquilo e você faz. Total. E aí eu neguei, falei, não, obrigado. E foi como tirar uma mochila de pedra das costas. Então, é bom isso, né? Até hoje, assim, eu penso. E nesse ano agora, que foi ano de campanha, eu não aceitei alguns candidatos a prefeito pelo partido e olhar a ficha assim mesmo. Falei, não vou emprestar minha voz para isso, não funciona. Graças a Deus, não é todo mundo que pode fazer isso. Sim. Bruno, quer dizer que você tá cheio de dinheiro? Não. É questão de... Sou eu, sim, sabe? Eu vou estar falando uma coisa, uma mentira. Sim. Eu vou estar cooperando para aquilo. Mas outro locutor vai gravar. Beleza, mas eu não vou gravar. Então, até se estivesse precisando de algumas coisas, eu não ia chegar a esse ponto. Por quê? Porque vai passar 10 anos, a minha voz vai estar lá. E aí meu filho vai ter uma idade que já vai entender as coisas. E aí? Sim. Nossa, pai, você já gravou para esse candidato? Caramba, pai, mas aqui em casa você fala outra coisa. Não, tem que ser exemplo dentro de casa. Então eu não posso falar uma coisa para eles em casa e fora de casa eu tô fazendo outra, entendeu? Sim. Aquela história da geladeira, cada um cuida da sua, né? Exato. Agora com as redes sociais bombando aí, TikTok, Reels, as pessoas fazendo reviews, fazendo reacts, fazendo
Arrume-se comigo. Tá sendo muito usado a voz amadora, né? Das próprias pessoas, elas estão entendendo que elas podem gravar o conteúdo, gravar lá a sua voz. E tá sendo usado até em algumas campanhas oficiais, até pegar a voz de um amador. Você vê isso como algo positivo para a sua profissão? Você vê como uma ameaça? Como que você vê essa movimentação das vozes amadoras no meio? A minha voz é uma voz amadora. Ah, para, mano. Eu não tenho voz grave, eu não tenho voz de trovão, não tenho voz que passe credibilidade a algumas empresas. Eu surfei essa onda das vozes amadoras, digamos assim, que no nosso meio a gente chama de voz natural. Voz natural. Voz natural, voz humana. Como se o locutor não fosse humano, né? Como se o vozeirão não fosse humano. Mas na verdade é uma humanização das marcas. Isso aconteceu quando a Globo colocou uma Cade Lisita, que hoje é uma das vozes oficiais da Globo, em 2014. Ele começou a gravar 2013 e 2014. Depois. Enfim, mas foi nesse tempo aí que eu tava em rádio ainda. E aí, antes era tipo o Dirceu Rabelo, que é a voz mais conhecida da Globo. Tipo, Futebol 2022, oferecimento, sabe? Tipo, Globo, 25, né? E aí, do nada, aparece uma voz comum. Que o que seria a voz comum? Uma voz do dia a dia. O Macade é um baita dublador, meu amigo hoje também. Que eu tenho o prazer de trocar ideia de WhatsApp. É até engraçado falar com ele porque parece que você está assistindo televisão, assim, porque a voz dele é uma das mais conhecidas hoje da Globo. Então, do nada, você tá assistindo e entra um locutor falando altas horas, com o Serginho Groisman da madrugada. Caramba! E aí eu surfei essa onda do voz amadora, porque não era uma voz imponente, não era uma voz, era uma voz despretensiosa, uma voz comum do dia a dia, assim como eu tô falando com você agora. Não era uma voz preparada para aquilo, entendeu? Entendi. E aí eu falei, caramba, minha voz é próxima desse cara. Foi aí que eu virei minha chavinha, uma das chavinhas. Porque aí eu comecei a vender minha voz como uma voz natural conversada, de uma pessoa comum. E aí começaram a chegar propostas do tipo, Bruno, eu não quero locutor. Tem que ser, sabe o rapazinho da Globo? Aquele lá que tá falando agora lá? Tem que ser igual aquilo lá. Eu falei, então você não quer mais aquela voz impostada. Tem segmento, tem mercado para todo mundo. Sim. Os locutores de voz grossa e voz impostada estão fazendo comercial de carro, Caoa, Sherry, ainda, e tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. Mas aí abriu uma brechinha pra gente no voz. E aí, respondendo a sua pergunta, que eu fico girando, né? Não, mas eu tô aprendendo, cara, que massa. Eu gosto desse programa, que eu aprendo um monte de coisa sobre vários segmentos, assim, fico craque, cara. E aí, cara, tem você hoje que pode narrar o comercial da sua empresa e tá com essa voz taquara rachada aqui, meu irmão. É o que vende, é o que humaniza. Não, mas traz personalidade mesmo. Sim. E tá tudo bem. E aí você vai falar, Bruno, atrapalha? Pode ser que tire uma fatia do meu mercado. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Hoje o meu trabalho eu vejo como um trabalho artesanal. Hoje nós temos inteligência artificial, nós temos as pessoas que estão gravando sem ter a voz profissional, sem... Enfim, pessoas comuns mesmo. Pego minha mãe, narra essa receita aqui de bolo. Vai ficar legal. E, assim, eu sei que até um tiro no pé, às vezes fica muito mais legal do que um locutor fazendo. Dá uma dica aí, pessoal. E tem um detalhe, nós temos também as vozes de pacotões, então tem vários segmentos, eu vejo que tem espaço para todo mundo, cada um vai seguir a sua trilha. O meu negócio vai estar cada vez mais artesanal. Tem muitos locutores que pararam de trabalhar depois da inteligência artificial porque viram que vai para um caminho muito assustador. Eu prefiro pagar o preço para ver até onde vai, obviamente... tomando todo o cuidado do mundo, mas eu entendo que vai ficar cada vez mais escasso. Mas, muito pelo contrário. Aliás, muito pelo contrário não. Mas, olhando por uma outra visão, quando o trabalho é artesanal, eu posso cobrar um pouquinho mais. Porque se ele quer preço, ele vai atrás do pacotão, ele vai atrás da máquina, que é de graça, se ele quer preço, ele já vai estar indo para outro lugar. Agora, se ele quer qualidade, se ele quer um profissional que vai ter um olhar diferente para a peça, se ele quer um profissional que vai dar vida, emoção para aquele negócio de um jeito diferente, aí ele vai atrás de um locutor profissional. Então é diferente, cara. Eu vejo assim que são vários segmentos. Sim. Cada um no seu... Até dentro dessa pergunta você falou sobre a inteligência artificial, né, como também um concorrente na história aí. O que você tem feito hoje para você se blindar referente a isso? Você já falou que você está pagando para ver, mas com certeza algumas ações você está tomando. Você, por exemplo, tenta fazer o trabalho de dar rosto também à sua voz para que, com o passar do tempo, as pessoas consigam identificar que essa voz é sua e para trazer mais pessoalidade para a sua voz? Você faz esse trabalho também? No rádio, na Nativa, por exemplo, eu tento imprimir um estilo meio que único, assim,
saindo fora totalmente do padrão de um locutor, né? Então a Nativa é uma rádio, eu preciso conhecer o cliente, eu preciso conhecer qual é o público do meu cliente para eu poder fazer. Então a Nativa é uma rádio popular, uma rádio para dona de casa que está fazendo almoço. Então não é uma comunicação tipo, olá, dona de casa. É uma comunicação, e aí, dona de casa, tá fazendo almoço? Então é uma comunicação mais solta. Então eu tento imprimir coisas que saem do padrão. Às vezes eu falo mais alto, mais baixo, coloco velocidade, tiro velocidade, que hoje a inteligência artificial é algo ainda, não é mais robótico, tá muito humano, assustador. É uma parada assim. Mas eu tento seguir uma linha que, sabe, para criar a minha identidade, a minha musicalidade na fala. Pro canal off é a mesma coisa. É um canal de surfista. Então não é a mesma conversação da Nativa. O off é um canal que eu sou ali, eu faço... Numa peça eu sou só 25% dela. É a imagem, que é 50%, que está passando a paisagem, um surfista, está passando a viagem. E aí tem a trilha sonora e o locutor. O locutor não é o protagonista. Eu estou passando ali e às vezes eu posso até estar atrapalhando a peça. A minha passagem ela tem que ser uma passagem sutil. Então é uma passagem amanhã no off, 10 da noite, trilhas e travessias. Tipo, tô saindo daqui, curta aí a sua imagem. Curta o som, curta o que está passando. Só estou passando. Quando eu dou voz pro Multishow, é um canal jovem, de humor. E já tem um locutor que é muito famoso, que é o Alexandre Moreno, que é a voz do Adam Sandler, de outros personagens conhecidíssimos, que você escuta a voz dele e fala, caramba, já... Sei quem é. Sabe? E eu não posso fugir do padrão dele. É aquele padrão, amanhã no Multishow, 10 da noite, it's okay. Então... Cada cliente é uma história, cada cliente é um cantinho ali que você vai encontrar um personagem para poder encaixar a sua voz. Então eu vejo, respondendo a sua pergunta, que foi... Ó, tô falando... Era da inteligência artificial. Se eu consigo encontrar... O que você está fazendo para você tá... Então é entender o cliente e saber como eu vou me colocar naquela situação. Que a máquina não faz isso hoje. A máquina não vai saber a história. Posso escrever. Olha, essa história é um canal de humor que fala tal, mas e aí? A máquina não vai olhar a peça como um todo, a máquina não vai entender a trilha, como vai ser. Então, tem muitas questões que acaba caindo na questão que eu comentei com você do artesanal, sabe? É uma parada que eu vou olhar o roteiro, tá? Entendi. Tá, vamos para isso. Como é que a empresa se comunica na rede social? É solta? Não. É mais amarradinha? Então, eu vou de acordo com aquilo que... a empresa já está fazendo, né? Por isso que os relacionamentos também, o network tem que estar cada vez mais em dia, né? Porque quem não é visto não é lembrado, então tem que ficar esperto. Já fez dublagem já? Não, eu faço voz original. Voz original é quando você dá a voz e aí eles fazem a animação. Não é você olhar sua boca. Ah, tá, entendi. Eu dou voz, vou criando fazem. E aí eles pegam a minha voz e vão... Mas o inverso você nunca teve vontade de fazer? Não, aí já teria que ser ator, eu não sou ator. Eu sou ator de voz, né? Não ator... Entendi. Já teria que fazer teatro. Ajuda muito. Quem faz teatro surfa a locução de boa. Mas eu já fiz teatro, mas eu não... Enfim, eu acho que tá legal assim, sabe? Legal. O meu nicho, eu gosto do meu nicho. Sim. Eu gosto de ser o Bruno por trás do microfone e ninguém saber quem eu sou na rua, sabe? Eu gosto desse anonimato, assim, sabe? Legal. Apesar que hoje nem dá mais, né? Por conta do... Mas eu gosto disso, cara. Bruno, passamos do horário, hein? Já passamos do horário. Pra gente finalizar aqui, R$2 uma pergunta desconfortável. A pergunta desconfortável, né? Mas não é pergunta desconfortável, que é sempre de boa. Só pra deixar, só pra ver a cara esses tempos atrás, você viu um que falou que era R$2. Falou, não, cara, deixa eu ler a pergunta então. E hoje em dia tem R$2 aí? Não tem, é Pix, É Pix, cara. É difícil achar R$2. Cara, na verdade, assim, ó, a comunicação ela é muito importante em qualquer âmbito da vida. Né? E, inclusive, esse podcast aqui também é uma ferramenta para eu melhorar a minha comunicação. Isso aqui é um rádio, cara. Você tá fazendo rádio. Então, é porque eu consigo enxergar quanto a comunicação ela ajuda, né? Mas tem muitas pessoas que quando ouvem falar sobre comunicação, elas entendem que é algo exclusivo para o locutor, para o radialista, para quem trabalha na TV, mas é algo que todos, né? Então, eu gostaria que você, na verdade, terminasse aqui com uma dica ou mais sobre comunicação no dia a dia. O que isso pode trazer de vantagens e benefícios para as pessoas, isso seja no seu trabalho, no seu círculo de amizade, na sua igreja, em qualquer lugar que ela frequente, o que a comunicação pode trazer de bom e quais são as dicas que você deixa para as pessoas convencionais que não trabalham com isso melhorar a sua comunicação no dia a dia?
tem muita gente tímida, né? Eu já fui tímido. Hoje eu não sou mais, hoje eu sou bem cara de pau. Eu acho que a primeira coisa, a comunicação ela te abre várias portas e ela pode também fechar portas. Então, a dica que ficaria para quem... Bom, primeiro que assim, comunicação, eu acredito que tudo, né? Comunicação e venda, você está fazendo o tempo todo. Então, se a sua comunicação é boa, você abre portas. Você consegue se destacar, você consegue... E aí, comunicação verbal, não verbal, tudo isso... o que eu indico para as pessoas por exemplo, principalmente pessoas que são tímidas, comecem a colocar coisas no dia a dia que te tiram da zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em gravar um vídeo. Por que você tem dificuldade em gravar vídeo? Qual é a dificuldade de abrir a câmera do celular e falar alguma coisa? Eu sei que é muito difícil. Pra gente é fácil, a gente já faz isso. Mas eu comecei. E todo começo é mais difícil. Então começa. Não espera estar bom para começar. Comece para ficar bom. Tem gente hoje em dia, principalmente nessa nova geração, que tem medo de abrir a boca para pedir uma Coca-Cola na padaria. Então a minha dica é: comece se desafiando a fazer coisas novas. Principalmente agora no começo do ano. Coloca metinhas. Eu tenho dificuldade em gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo e vou mandar no grupo da família. Falando sobre o quê? Falando sobre Deus, sobre a religião. Acabei de ler uma palavra aqui. Mas eu não sei falar sobre Deus. Pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, vou gravar um vídeo, vou ler um versículo. Jesus, sei lá. Vou narrar uma historinha infantil para vocês hoje aqui. Comece a inserir no dia a dia de vocês, porque isso vai te ajudar ao longo prazo. Não precisa ser algo mega produzido e bom. Se eu, Bruno, pego... o meu primeiro vídeo, o meu primeiro story, sei lá, eu ainda não sou bom nisso. Como eu te falei, eu tenho uma certa dificuldade, uma certa limitação em relação à minha oratória, fechamento do que eu abri e fechei, sabe? Minha cabeça é muito acelerada. Mas coloca no dia a dia coisas que vão te tirar da zona de conforto. Conversar com uma pessoa estranha, perguntar mais sobre algo ou fazer um elogio a alguém. Eu estava no shopping com a minha esposa no feriado agora. E aí a gente tava na farmácia, do nada a atendente chegou, do nada. A gente comprou uma água e um Dorflex. Ela chegou na minha esposa e falou: "Você é muito bonita, moça." Do nada. A minha esposa ficou toda... Não tava esperando. Ai, obrigada. Vai saber se aquilo não foi algo pra sair da zona de conforto. Eu vou falar. Tem pessoas que têm essa tarefa, inclusive, de elogiar uma pessoa por dia, fazer um elogio. Tem, né? Eu tinha uma tarefa quando eu estava em rádio, que era chamar alguém do meu ciclo de amizades antigas todo dia. Todo dia, 4h15 da tarde, meu celular despertava, chame alguém. E poderia ser qualquer pessoa. Chama a pessoa. E aí, peixe, beleza? Como é que você tá, cara? Você responde esperando alguma coisa. Vai pedir alguma coisa? Não. E aí, Bruno, tudo bem e você? Tudo bem também, não, só pra saber como você tá, sua família tá bem, beleza, cara, pô, abração, viu? Sim. Hoje eu preciso até voltar com isso, que é muito legal, cara. Que se chama, a pessoa não tá esperando e ela fica esperando você pedir alguma coisa, é engraçado. Ô Bruno, você tá precisando de alguma coisa? Não, cara, só te chamei pra ver se tá tudo certo mesmo. E todo dia eu chamava alguém, cara, que eu não falava há muito tempo. Às vezes não tinha ali no WhatsApp, chamava no Instagram. Pô, fulano, você tá bem, cara? Quanto tempo? Tá tudo bem aí? Sua família tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Legal? Pô, abração, viu? Só te chamei pra... Cara, você falou disso, não tem nada a ver com o assunto agora, mas tem. Um desafio que eu fiz esses dias, cara, eu achei sensacional. Se você não fez ainda, recomendo. Eu tava lendo um livro, né? E eu gosto muito, assim, de quando eu aprendo alguma coisa nova, eu leio. A gente precisa executar para que aquilo dê resultado. Não adianta você pegar e guardar numa caixinha lá e deixar esquecido. E aí eu tava lendo um livro, 48 Leis do Poder, um livro excelente. Você tem que tomar cuidado, inclusive, para ler, porque tem muita coisa ali que você só tem que saber, e outras que você pode executar, e outras que você... Enfim. E uma das leis falava muito sobre você transformar um inimigo em amigo, ou um ex-inimigo em amigo. Fiquei pensando, caramba, que loucura isso aqui, velho. Aí eu comecei a puxar na minha cabeça, assim, de coisas mal resolvidas, e eu lembrei que tinha um cara que ficou uma pendenga, sabe? Ficou uma pendenga, assim, mas é um negócio que tá totalmente no passado, um negócio que foi totalmente, assim, nada a ver, sabe, um erro de comunicação ali, que ficou um negocinho, que depois você nunca mais vão olhando na cara do outro. Na hora, cara. Chamou? Amigão, ei, que tal? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Então, cara, assim, lembra lá e tal, aconteceu? Não entendi o que aconteceu, mas, só pra você saber que eu não tenho nada contra você, gosto de você, desejo sucesso, tudo mais. Cara, começamos a desenrolar a conversa, restabelecemos uma amizade, tá tudo redondo. Falei, cara, e aí qual que é o aprendizado aí?
quando você converte um inimigo ou ex-inimigo em amigo, a tendência é que ele seja muito mais fiel a você do que um já amigo. Total. E faz sentido, né? Total. Faz total sentido, né? Sim. Então, assim, e foi um desafio, porque não é fácil, né? Quebrar você o ego, cara, né? O cara que já tava quieto lá, e você tem que vir pedir desculpa e tal. Reviver, né? Não, cara, puta experiência massa, cara. Puta experiência. Eu só não fiz de novo porque eu não consegui lembrar em nenhum ainda. Se eu lembrar, eu faço. Não, mas isso é legal, esse exercício. Até eu vou tentar praticar isso aí, cara. Porque realmente são coisas que, por exemplo, eu fico pensando, né? Eu tento quebrar padrões no meu dia a dia. Sabe aquela coisa do... Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Sim. Eu tento trazer isso para os meus filhos, sabe? O meu filho, ele nada e no começo, quando ele começou a competir, tudo aquilo... Não, pai, eu fico muito nervoso, tá? Hoje ele vai e ele fica nervoso, mas não é a mesma coisa. Filho, então agora a gente vai ter que começar a fazer outra coisa nova. A gente tenta mexer com eles, sabe? Esses dias nós fomos para Jundiaí, eu tenho um apartamento lá e aí tava desocupado. Filho, vamos vir embora para Jundiaí? Não, os meus amigos, filho, mas é legal você fazer novas amizades. É legal você estar no seu aqui. Ele fica todo assim, sabe? E esse lance de você só consegue descobrir coisas novas quando você sai da zona de conforto e começa a olhar para outras coisas. Ah, quero comprar um carro. Você sai na rua e começa a ver um monte daquele carro, né? E é interessante isso, cara, porque você só consegue mudar o nível, subir de nível ou descobrir novos acessos de coisas que você vai fazer da sua vida mais pro futuro, quando você muda essa questão da energia do que você tá consumindo ali, né? De conhecer pessoas novas e tal. Olha que louco. Na Nativa, eu entrei através de uma indicação de um locutor que passou uma vez na rádio, deu tchauzinho pra mim. Eu não conheci o cara. Então eu fazia uma rádio de Campinas rapidamente pra gente fechar, e esse cara passou e deu tchauzinho. Quando ele saiu, falaram assim pra mim, esse cara tá tentando pegar o seu lugar. Falei, sério? Mas eu nem conheço o cara. Cuidado, ele tá tentando pegar o seu lugar. E eu não guardei aquilo, sabe? Passou, eu falei, beleza. Passaram-se 5 anos, esse cara me chama. Ele me seguia no Instagram. Bruno, tudo bem? Cara, eu tô te seguindo aqui e eu vi que você tá produzindo uns negócios diferentes. Que era aquele material que eu gravava porque eu não tinha nada pra fazer. Lembra que eu falei pra você? Sim. Cara, eu tô vendo que você tá produzindo uns vídeos e a sua locução tá legal. Tem uma vaga na Nativa. Você não quer tentar? Aí eu falei, tá. Quem que tá concorrendo? César Filho, na época era da Record, e Luigi Granieri. O Luigi Granieri, ele não é conhecido na mídia nacional assim como César Filho, mas no meio da locução ele é tipo um monstro, sabe? Aí eu dei risada, eu falei, tá, você tá me botando junto com César Filho e o Luigi Granieri, você quer o quê? Não, mas os caras estão atrás de uma proposta diferente. Falei, tá, vou fazer. E fiz, dei o meu melhor, mas foi um cara que me viu e deu tchauzinho, começou a me seguir no Instagram. E que falaram que ele queria pegar meu lugar. E se eu fosse nessa pilha e falar, esse cara quer pegar meu lugar, não vou aceitar ele no Instagram, vou bloquear esse cara, tal, não sei o que. Olha isso, cara. Que loucura, cara. E eu tô até hoje na Nativa por conta desse cara, que eu sou muito grato. Que olhou pra mim, porque eu tava produzindo. Alguém pode estar vendo isso aqui agora e falar, cara, eu preciso de uma solução de contabilidade. Pô, aquele cara me passa algo legal. Sim. Então, é muito disso, sabe? Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque a gente não vê um resultado imediato, que vai colher um fruto imediato, e apenas, não vou fazer. Não preciso. Quem falou que você não precisa? Essa pessoa pode te arrastar para outro lugar. E não é questão de interesse, é questão de ajudar ou colaborar sem nenhuma pretensão de nada no momento. E depois as coisas... Pode ser que seja ao contrário, pode ser que você ajude aquela pessoa. Então tem muito disso, cara, de você fazer aquilo... não é só fazer o que é gostoso, que é o que você gostaria de fazer, é fazer, questionar mesmo. Por que não? Por que eu não vou ajudar essa pessoa? Porque, sabe aquilo de você estar na rua e você sentir de ajudar e de fazer alguma coisa naquele momento e você faz e parece que o coração fica em paz, parece que você respira, pô, precisei fazer aquilo, ajudei alguém. Então tem muito disso, né? Da gente questionar e fazer tarefinhas diárias, pequenininhas, mas que mudam e ajudam as pessoas no dia a dia. Parabéns, eu penso da mesma forma. Também tenho esse valor enraizado em mim de fazer pelo outro sem querer nada em troca. Eu acho que é por isso que a gente está colhendo, graças a Deus, bons resultados. E siga nessa linha, Bruno. Pô, valeu, cara. Você com certeza tem muito mais ainda para despontar dentro das suas metas, dos seus desejos aí do seu coração. Mas espero que você voe cada vez voos mais altos aí, seguindo nessa sua linha aí de ajudar o próximo, de
de fazer aquilo que tá dentro dos seus valores, com certeza vai fazer você chegar em lugares inimagináveis, cara. Valeu. Tô torcendo muito por você, foi um prazer rever você aí. A gente já se conhece desde menino aí, viemos reativar aí Minha memória é muito nossa ruim, amizade cara. hoje, que da hora, fiquei bem feliz. Foi um puta de um programa, com certeza o pessoal de casa gostou também. Então, legal, pessoal. Obrigado pelo seu tempo precioso aí, valeu mesmo. Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite e precisar, estamos aqui. Fechou, obrigado, pessoal. Esse foi mais um Conforto Zero. Semana que vem tem mais, toda quinta um novo episódio top igual esse aqui, beleza? Tamo junto, valeu.